Que nesta noite, meu Pai, o Teu Espírito Santo venha falar com essa pessoa que necessita de ouvir a Tua palavra. Meu Deus, no nome de Jesus, sabemos que o Senhor está aqui. E a Tua palavra diz, Senhor, abre a sua boca e eu colocarei a palavra. É o que o teu servo aqui vai fazer, Pai. Vou abrir a minha boca e eu te peço, Senhor, fale através de mim, no nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém? Você que trouxe sua Bíblia, abra sua Bíblia no livro de Jeremias. Jeremias, capítulo 29. Jeremias, capítulo 29, lá no Antigo Testamento. Jeremias, no capítulo 29, versículo 11. Jeremias 29, versículo 11. Amém? Acharam todos? Jeremias, capítulo 29, versículo 11. Todo mundo tem plano, sim ou não? Todo mundo tem plano. E também Deus também tem plano para a nossa vida. Sabia disso? Diz assim, Jeremias 29, versículo 11, diz assim: eu é quem sei que pensamento tem a vosso respeito, diz o Senhor, pensamento de paz e não de mal, para vos dar fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e achareis quando me buscar de coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Congregar-vos-ei de todas as nações, de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor. Amém, gente? A palavra de Deus diz aqui que Deus, Ele tem plano para a nossa vida. As pessoas têm planos. Um tem plano de ter uma casa própria, outros têm plano de se formar numa faculdade, outros têm plano de abrir um comércio, de abrir uma empresa. Todo mundo tem plano. E nós, cada pessoa aqui tem um plano, quer correr atrás e fazer com que esse plano venha se realizar, sim ou não? E a palavra de Deus aqui mostra que Deus também tem um plano para cada um. Como diz aqui, eu é quem sei os pensamentos, tenho a vosso respeito. Diz o Senhor, pensamento de paz e não de mal, para vos dar a fim que desejais. Quer dizer, Deus tem um plano para cada um. E também tem outra pessoa também que tem um plano para a sua vida. Como? Deus tem um plano para a minha vida e tem outra
pessoa que tem um plano na minha vida, sim. O diabo. O plano de Deus é levar você à salvação. O plano de Deus é levar você às bênçãos que Ele tem planejado para a sua vida. É o plano de Deus, principalmente a sua salvação. Agora, o plano do diabo é o contrário. O plano do diabo, ele quer destruir o quê? Em primeiro lugar, ele quer destruir a sua família. Ele quer destruir a sua família. Ele começa a colocar briga entre marido e mulher. Aí começa a haver aquela desunião, a haver aquela traição. E depois ele começa a atingir os filhos. E aquela família já não é mais como antes. Por quê? Porque o diabo está ali tentando cumprir o plano dele na vida da pessoa. Colocando brigas, contenda, desunião, separação. Esse é o plano do diabo. Porque o diabo, ele quer destruir tudo que Deus fez. Amém, gente? Ele quer destruir tudo que Deus fez. E o principal que ele quer destruir é a família, é o casamento. Então, em primeiro lugar, ele começa a destruir a família. Aí depois vai começar a destruir o quê? A sua saúde. Começa a aparecer um monte de doença que você nem sabia que existia isso na sua vida. Então o diabo está tentando destruir. Aí a parte para o lado financeiro, você está todo endividado, você não consegue mais pagar nada. E aí ele vai se expandindo com o plano dele. Amém, gente? E Deus quer realizar o plano dele na sua vida. Mas, bispo, por que então ele não realiza? Para ele realizar o plano dele na sua vida, existe etapa. E o diabo, ele tenta de tudo para você não passar por essa etapa. Como assim? Primeiro, ele coloca dúvida, o diabo coloca dúvida. Vamos dar um exemplo de Sara. Quando o anjo de Deus chegou até Abraão e disse: olha, Abraão, daqui a um ano a Sara vai ter um filho. E ela riu. Porque ela já estava chegando aos seus 88, 89 anos. E ela era estéril, não poderia dar filho além da idade dela. E ela pensou: como é que eu vou dar um filho para ele, para a minha idade? E olha só que a palavra de Deus diz lá em Gênesis capítulo 18, diz assim, Gênesis capítulo 18, versículo 12. Versículo 11, capítulo 12, versículo 11, diz assim: Abraão e Sara eram já velhos, avançados de idade. Gênesis capítulo 18, versículo 11. Abraão e Sara já eram velhos e avançados de idade. E Sara já lhe havia cessado o costume das mulheres. Riu-se, pois, Sara, no seu íntimo, dizendo consigo mesmo: depois de velha, e velho também o meu Senhor, terei ainda prazer? Disse o Senhor a Abraão: por que Sara riu? Dizendo: será verdade que darei ainda a luz sendo velha? Acaso para o Senhor há alguma coisa demasiadamente difícil?
daqui a 1 ano, neste mesmo tempo, voltarei a ti e Sara terá um filho. Então Sara, receosa, negou, dizendo: não, me ri não. E ele, porém, lhe disse: não é assim, é certo que riste. Amém, gente? Quer dizer, Sara, quando escutou, riu. E o anjo de Deus disse: por que riu, Sara? Por acaso é alguma coisa difícil para Deus? Para Deus nada é impossível. Para Deus nada é difícil. Porque Ele é o Deus onipotente, Ele tem poder. Deus é o Deus onipresente, Ele está sempre presente. Então, para Deus nada é impossível. Então, quando Sara escutou que ia ficar grávida com seus 89 anos, ela riu. Ela riu. E Deus ali repreendeu ela. E disse: olha, para Deus nada é impossível. Nada. Talvez você esteja passando por algum problema que para você está sendo impossível. Impossível. Talvez para você nunca vai conseguir resolver esses problemas. Mas o Deus Todo-Poderoso, grande é o Shaddai, Ele vai resolver sim. Porque Ele pode tudo. Então o diabo, sabendo que Deus ele pode te abençoar, mas depende de você, primeiro ele coloca a dúvida: será que Deus vai me ouvir? Eu, sendo pecador, já fiz tanta coisa de errado, já cometi vários pecados, será que Deus vai me ouvir? Mas como a gente acabamos de ler lá em Jeremias, que diz: buscar-me-eis e achareis quando me buscar de coração. Se você tem um coração voltado a Deus, dedicado ao Senhor, e você confia, acredita, Deus ele vai te responder. Então, o diabo, sabendo, ele coloca a primeira coisa, que é a dúvida. Será que Deus vai te ouvir? Será que você é merecedor da promessa de Deus? Será que Deus ele vai honrar o seu pedido? Amém? E logo em seguida, ele coloca o quê? O medo. Se você tem dúvida, você vai ter medo de arriscar. Se você tem dúvida, você vai ter medo de tentar. Se você tem dúvida, você vai ter medo de perseverar. E se você tem dúvida, você vai ficar com medo da resposta de Deus. Amém, gente? Vamos dar um exemplo do medo. Vamos dar um exemplo do medo. Os discípulos de Jesus estavam no barco, no alto mar, e de repente ele viu uma pessoa andando sobre as águas. Alguns ficaram até com medo, pensando que era um fantasma, e outros até falaram que era um fantasma. E quando Jesus se aproximou, ele disse: olha, não tenha medo, sou eu, Jesus. Então Pedro, o apóstolo Pedro, ele disse assim: Senhor, se és tu, mande que eu vá até aí. Amém, gente? Pedro sabia que se fosse Jesus, Jesus tinha poder para fazer Pedro andar sobre as águas. E Jesus disse: olha, Pedro, vem. E ele botou os pés nas águas e começou a andar. Enquanto ele andava olhando para Jesus,
ele estava andando sobre as águas junto com Jesus. Mas de repente, ele sentiu o vento, sentiu as ondas batendo e começou a ter medo. E aonde ele começou a afundar. Ele afundou. Amém, gente? E Jesus foi, estendeu a mão e tirou ele. Olha só o que a palavra de Deus diz lá no livro de Marcos, livro de Mateus 14, versículo 30. Livro de Mateus, capítulo 14, versículo 30. Mateus é o primeiro livro do Novo Testamento. Primeiro livro do Novo Testamento. Mateus 14, versículo 14, versículo 30. Diz assim, vamos para o versículo 29, Ele disse, vem, e Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. E começando a submergir, gritou, salva-me, Senhor. Prontamente Jesus estendeu a mão, tomou-lhe e disse, homem de pequena fé, por que duvidaste? Amém, gente? Homem de pequena fé, por que duvidaste? Quer dizer, Pedro, enquanto estava caminhando nas águas, olhando para Jesus, ele estava ali, ó. Mas de repente ele deixou de olhar para Jesus e começou a olhar para o vento e a água. E muitas das vezes a pessoa está ali firme, perseverando, mas quando os problemas começam a aumentar, ela deixa de olhar para Jesus e olha para os seus problemas e fica pensando, meu Deus, como é que eu vou resolver? O que eu vou fazer com meus problemas? Qual é a solução que eu vou ter? E ela nunca tem a solução. Por quê? Porque deixou de olhar para Jesus e começou a ter medo dos seus problemas. Começou a ter medo dos seus problemas. Amém, gente? É o que acontece. Isso aí é um dos planos do diabo, para que você não consiga a sua bênção, para que você não consiga receber aquilo que você tanto quer. Então o diabo, ele faz de tudo para você perder a bênção. Primeiro, bota dúvida. Segundo, bota medo. Amém, gente? Bota medo. A palavra de Deus diz que o justo, ele viverá pela fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. E quando a pessoa ela tem medo, ela não tem fé. Ela não tem fé. A pessoa só pode receber a bênção a partir do momento de colocar a sua fé em prática. E como? Não duvidando. Como? Não temendo. Não ter medo das suas lutas, das suas dificuldades. Amém, gente? E Deus quer abençoar a sua vida. Deus, ele quer abençoar a sua vida, mas como ele pode abençoar? Aí depende de você. Depende. Quando você orar, ora com fé. Mas bispo, eu não tenho fé. Se você está aqui hoje é porque você tem fé. Amém, gente? Se você está me ouvindo é porque você tem fé. Se você está ouvindo a palavra de Deus é porque você tem fé. Não
Não deixe o diabo colocar medo, não. Não deixe o diabo colocar dúvida, não. Mas ore e clame, que Deus vai te responder. Deus, Ele vai te responder. Amém, gente? A palavra de Deus diz: tudo que pediu ao Pai, que falou isso foi o próprio Jesus, em meu nome eu faço. Mas se guardar os meus mandamentos, me amar e guardar os meus mandamentos. O que é amar a Deus? O que é guardar os mandamentos de Deus? É crer que o Senhor é o único. É crer que o Senhor pode tudo. É crer que Ele pode todas as coisas, até o impossível. É crer que Ele é o único Deus que te ama. Amém, gente? Porque se Ele não te amasse, você não estaria aqui hoje. Porque foi o Espírito Santo que trouxe você aqui hoje. Então basta você crer, basta você buscar, basta você confiar. Aí os planos de Deus vão se realizar na sua vida. Que plano é esse? Plano de paz. Que paz é esse? Os seus problemas que você está passando, Deus Ele vai dar a solução. Amém, gente? Então nunca mais vou ter problema, não. Todo mundo tem problema. Jesus disse assim: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Quer dizer, você está cansado de sofrer, e Deus promete aliviar o seu sofrimento. O próprio Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo que eu venci o mundo. Quer dizer, Jesus não mentiu, Jesus não enganou ninguém. Jesus disse que todo mundo terá problemas. Mas a diferença é que quando a pessoa busca Deus, ela coloca os seus problemas na mão de Deus. E Deus ali, Ele ajuda essa pessoa. Amém, gente? Ele ajuda. Porque Jesus disse: eu venci o mundo. Ele venceu o mundo por você. Ele venceu o mundo por mim. Amém, gente? Nós vamos falar com Deus agora. Nós vamos clamar a Deus. E Deus vai ouvir a sua oração. Mas na hora da tua oração, quando você orar, ore com fé. O que é orar com fé? Fé é a certeza de coisas que se espera e a convicção de fatos que não se vê. Quer dizer, você vem aqui, você vem com a certeza que você vai orar e Deus vai te ouvir. E a convicção de fatos que não se vê é quando você termina a sua oração, você tem a convicção que Deus já está respondendo a sua oração. Ainda que aos teus olhos você não vê, mas você crê que o milagre está acontecendo. Amém, gente? Vamos falar com Deus? Vamos ficar de pé, em nome de Jesus? Vamos fechar nossos olhos.